Não é só a renda de cada cidadão que está concentrada nas mãos de poucas pessoas, ou seja, enquanto muitos têm pouco, poucos têm muito. Lamentavelmente, quanto ao conhecimento, isso também está muito claro. Existem pessoas conhecendo bem determinadas áreas da saúde e existem outras pessoas que têm um conhecimento tão pequeno que não podem nem sequer cuidar de si próprias. Para cuidar da saúde é preciso entender como o corpo trabalha. Quando nós não conhecemos bem o que o corpo é e como trabalha, nós podemos simplificar, minimizar certas coisas e acabar por ir atrás de tratamentos que apenas tratam causas ou consequências e não causas, quando o importante é conhecer a pessoa como um todo, conhecer o organismo como um todo, para perceber quando o organismo está dizendo algo e poder compreender a linguagem dos sintomas, que nada mais é do que uma linguagem do organismo tentando se comunicar com a gente para emitir um boletim dizendo como ele está. Eu e você agora vamos mergulhar no mundo da harmonização, da regulação funcional do corpo. E como o corpo humano é regulado por muitas coisas diferentes, nós vamos pegar o bonde numa delas só e vamos agora conhecer regulação hormonal feminina, porque dela depende a saúde, a vida, a fertilidade e a felicidade da mulher e da família como um todo. Eu sou o professor Silvio Bernardes, sou biólogo, sou mestre em saúde pública e professor universitário durante 42 anos. Portanto, agora vamos conhecer esse importante capítulo da regulação do corpo humano, mais notadamente com relação às mulheres. Vem comigo então. Nesse quadro, você começa a compreender comigo como é complexo o sistema reprodutor feminino em termos hormonais. Aqui nós colocamos para você alguns órgãos, algumas estruturas distintas para que você entenda. Para que o organismo feminino, os hormônios femininos funcionem, é necessário toda essa lista de substâncias que aqui está e que nós vamos conhecer agora. Por exemplo, o hipotálamo funciona com os fatores geradores de regulação da hipófise, que são substâncias hormonais. O hipotálamo coloca isso para a hipófise, e a hipófise contribui com esta regulação hormonal feminina com duas partes distintas. A hipófise está dividida em adenohipófise e neurohipófise. Na adenohipófise nós temos o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Daqui a pouco você vai compreender bem claramente isso aí. A neurohipófise já participa da regulação hormonal feminina com dois hormônios importantes, que são a ocitocina e a prolactina. Também participa o útero. O útero tem os fatores tubários, as gonadotrofinas coriônicas, também pode produzir em estágios mais avançados, quando temos gestação, o LH, a progesterona, o estrogênio e as estronas. São muitos hormônios que nós chamamos de estrógeno, estriol, estradiol, estronas e tantos outros, tá? Na parte dos ovários, nós vamos destacar duas áreas distintas: os folículos ovarianos, cujas estruturas deles, diversas estruturas, produzem hormônios como estrógenos, glucosaminoglicanas, progesterona, androsteronas e as andosteronas podem sintetizar vários outros hormônios, inclusive uma substância chamada androstenediona, a qual, após reações químicas, vai formar os andrógenos femininos, que são hormônios sexuais masculinos, que a mulher também tem que ter para ter firmeza nos seus músculos, para ter tônus muscular, para ter vitalidade, para ter vigor. Também nos ovários nós sabemos que existe outra área que não tem relação direta, mas sim indireta com os folículos ovarianos, que nós vamos chamar agora de estroma, é tudo aquilo que não for folículo.
O estroma também tem células que são secretoras de hormônios, como as prostaglandinas, as histaminas e até alguns com funções de enzima, como as hialuronidases, não é isso? Muito bem, então agora nós vamos conhecer quais são os órgãos implicados no nosso assunto de hoje. Vejamos aqui o hipotálamo. O hipotálamo é uma região que está na base do cérebro. Ele tem dois núcleos, o núcleo supraóptico e o núcleo paraventricular. São núcleos com neurônios diferentes que vão trabalhar diferentes estruturas. E a hipófise, que é a glândula mestra do corpo, ela está diretamente ligada a essa estrutura que nós chamamos de hipotálamo. A hipófise, então, está dividida em duas partes distintas. O diagrama aqui não está muito proporcional. Essa parte aqui, chamado lobo posterior, neurohipófise, ela é menor do que esta outra, que é a adenohipófise ou o lobo anterior da hipófise. Parece uma glândula só, mas são duas estruturas completamente distintas, unidas entre si e ao hipotálamo pelo infundíbulo, que é um istmo de ligação do hipotálamo com a hipófise, ok? Qual é o outro órgão que a gente vai trabalhar com ele agora para você conhecer melhor? É a genitália, o sistema reprodutor feminino. Vamos trabalhar com ele agora, tá? É constituído de que o sistema reprodutor feminino? Um útero, duas trompas uterinas, dois ovários e uma genitália externa, constituída pela vagina e pela vulva, genitália externa aqui, tá certo? A vagina e vulva. Bom, muito bem. Então agora nós vamos trabalhar cada estrutura dessa. Veja que os ovários, um de cada lado do corpo, um de cada lado do útero, estão unidos ao útero por um ligamento ovário uterino. E as trompas são estruturas bem ocas, né? São canais, as trompas, e na parte mais externa das trompas elas são vazadas e tem uma série de prolongamentos que são as fímbrias. Essa região da trompa que é mais larga, mais espessa, chama-se infundíbulo, e na hora da ovulação ela de alguma forma se aproxima do ovário, que é para receber o ovócito que foi eliminado do ovário no momento da ovulação. Aqui está o corpo do útero. O útero tem três camadas distintas. A parte mais interna é o endométrio, uma pequena camada de mais ou menos meio centímetro de espessura. Pode crescer durante certas fases, como durante a fase de estrogênica e durante a gestação. A parte muscular, que é a maior do útero, que é o miométrio, e uma parte externa, que é o epimétrio, o perimétrio, que tem, inclusive, é uma membrana espessa que tem muita fibra colágena. A outra parte que você vai conhecer agora é o ovário. Vamos particularizar o ovário. Isso aqui é a estrutura de ligação do ovário com o útero. O ovário é um órgão que parece assim palidamente lembra uma amêndoa. Ele até muda de forma de acordo com certas condições de desenvolvimento, né? Quando nós temos um ovário adulto, que é o caso desse aqui, ele tem uma porção de folículos. Folículos são estruturas celulares, são pequenas bolsas, tendo dentro dela um ovócito ovariano, né? Além dele, nós temos os folículos primários, os folículos em crescimento e os folículos maduros, também chamado folículo de Graafi. Aparece aqui a estrutura do corpo lúteo, também chamado corpo amarelo, e aqui um desses folículos já em processo de ovulação, totalmente amadurecido e em processo de ovulação, quando ele joga o ovócito para fora e a trompa de Falópio trata de capturá-lo e aí promover o encontro com os espermatozoides, se é que houve nessa ovulação copulação, né? E a gente vai ver isso mais detalhadamente daqui a pouco. Por último, a gente mostra a você aqui a figura da hipófise com o útero e os ovários, porque tudo isso aí tem uma ligação tremenda que a gente vai
estudar nesse momento. Agora vamos voltar um pouco aqui para a gente entender como funciona tudo isso. Quando um ciclo ovariano começa, deixa eu explicar mais detalhadamente algumas coisas que acho que é melhor que você saiba. Quando a mulher nasce, uma garotinha, um bebezinho, ela já tem todos os folículos que ela vai usar durante a vida. Eles estão nos ovários dela, já nasce com eles, é um certo estoque de cerca de 300 mil folículos ovarianos, ok? É claro que durante a vida dela, na primeira infância até a adolescência, esses folículos ovarianos ficam lá no seu lugar. Uma célulazinha, que é o ovócito, com uma bolsazinha de células de revestimento, né? Eles ficam lá tranquilos, cerca de 300 mil, e eles não dão trabalho, e a mulher vai se desenvolvendo como criança. Quando chega na fase da adolescência, quando ela menstrua pela primeira vez, ela começa um ciclo que vai se repetir por uma série de anos, quizás décadas. E então o que acontece? Quando ela vai chegando na puberdade, a maturidade do sistema reprodutor da mulher vai se verificando a partir do hipotálamo, que sintetiza os fatores reguladores da hipófise. O hipotálamo dá ordem à hipófise e diz para ela: já é hora de você liberar o hormônio FSH, hormônio folículo estimulante. Esse hormônio é liberado, cai na corrente sanguínea e ele vai para o ovário. No ovário, esse hormônio estimula uma série de maturações de folículos. Vários folículos são estimulados por esse hormônio e começam um processo de maturação, ou seja, eles começam de repente a multiplicar suas células incessantemente, intensamente, e dentro deles os ovócitos. Olha aqui o ovócito dentro do folículo. Tudo isso é o folículo. O ovócito está aqui, ó. O folículo vai crescendo, multiplicando suas células periféricas. Daqui a pouco abre-se uma bolsa e fica cheia de líquidos com grande quantidade de hormônios, androgênios, estrogênios, progesterona, está tudo por aqui por dentro, né? É toda uma estrutura hormonal. Depois que esse folículo cresce mais ainda, algumas células do próprio tecido do estroma ovariano, estroma é tudo aquilo que não é folículo, tá? Ele rodeia esse folículo e cria algumas camadas que a gente chama teca interna, teca externa. Essas tecas, juntamente com as células foliculares granulosas, começam a produzir hormônios. E eles vão produzindo o hormônio, os estrogênios, e esses estrogênios vão aumentando a quantidade deles e vão sendo jogados no sangue. Então, quando o estrogênio está com uma quantidade muito alta no sangue, a hipófise lá em cima percebe. E aí ela conversa com o hipotálamo diz: com esse nível de estrogênio aí você já pode jogar o hormônio LH e recolher o FSH. Então, recolhido o FSH por estímulo do estrógeno sintetizado no ovário, não tem mais folículo amadurecendo. Aquele que já está mais maduro vai amadurecer de vez, completar sua maturidade e ovular. E os outros vão atrofiar, vão ficar atrésicos, sofrer uma atresia, uma degeneração. Vários folículos se perdem e, normalmente, somente um deles vai chegar à maturidade absoluta para ovular. Então, quando o LH, que é o hormônio luteinizante, chega ao ovário, ele encontra o folículo já numa fase bem madura, folículo de Graafi. Ele então promove uma secreção de líquidos mais intensas nessa cavidade do folículo. Esse líquido vai espessar o folículo fica tão grande que pode medir até 2,5 cm, portanto ele faz saliência no ovário e, por fim, a membrana dele se rompe. Todo esse conteúdo líquido, juntamente com o ovócito, são eliminados e capturados pela trompa de Falópio, a trompa uterina. O que sobrou desse folículo, as células que permaneceram no ovário, depois que saiu todo o líquido e saiu o ovócito na ovulação, o que sobrou dele vai sofrer uma atrofia, seguido de uma reestruturação celular e vai compor o corpo lúteo, ok? Esse corpo lúteo passa a produzir uma quantidade imensa de progesterona. Portanto, guarde na sua cabeça, na maturação folicular aumenta o estrógeno, porque o folículo produz muito estrógeno. Depois da ovulação,
continua a produção de estrógeno, mas o corpo lúteo agora passa a produzir também grande quantidade de progesterona. É isso que acontece aqui no ovário. Claro que existem outras tantas reações hormonais, com glicosaminoglicana, androstenediona e outras células ligadoras de estrogênios, e por aí vai, que não dá tempo da gente explicar, mas é lindo, lindo, lindo. Eu só estou mostrando a você a complexidade da coisa por cima, tá bem? Agora, vamos para quê? Vamos para esse outro esquema aqui que está muito interessante para você me entender toda essa estrutura. Quando é formado o corpo lúteo, existe a ovulação, o ovócito sai do ovário, vai para a trompa, mas não houve fecundação, não houve ato sexual, houve, mas não houve fecundação. Então, esse ovócito vai se degenerar aqui na trompa, vai ser reabsorvido, vai ser fagocitado pelos macrófagos e tudo mais, e não haverá a gestação. Quando você estava naquele ciclo ovariano, do folículo sintetizando bastante estrógeno e depois da ovulação o corpo lúteo sintetizando também estrógeno e progesterona, esse estrógeno chegou ao útero e fez com que a camada interna do útero, esta meio amarelinha que você está vendo aqui, a camada interna do útero começasse a crescer. Você está vendo agora? Crescer. Esse é o endométrio, ele cresce, 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 e ele cresce para esperar a gestação. Mas numa hipótese de não haver gestação, essa camada cresce demais, o corpo lúteo continua sintetizando LH e aumenta bastante continua sintetizando, aliás, progesterona, que aumenta bastante esse crescimento aqui. As glândulas dessa camada interna se enchem de alimentos esperando uma gestação, que não vai acontecer porque não houve fecundação, não é? E aí, quando aumenta na corrente sanguínea estrogênio e aumenta também a progesterona, o que é que a hipófise, juntamente com a amiga dela, o hipotálamo com o amigo dela, entendem que não houve gestação. Como não houve gestação, não adianta todo esse esforço. E então eles lá cortam o FSH, já haviam cortado, cortam também o LH. Sem o hormônio luteinizante, o corpo lúteo não se mantém. Ele atrofia, se transforma em corpo albicans, que é uma cicatriz de colágeno, e aí diminui a estrógeno e progesterona. Quando diminui estrógeno e progesterona, não tem ninguém que alimente a parte do endométrio uterino. Aí essa parte entra em colapso, sofre uma série de necroses e tem que ser jogado para fora. Uma série de contrações na musculatura do útero e aí a menstruação, ok? A menstruação. Bom, quando existe a menstruação e não tem mais nem estrógeno, nem progesterona em grande quantidade no sangue, aí os comandantes lá de cima, hipotálamo e hipófise, resolvem que deve começar um novo ciclo na vida da mulher. E aí, então, a hipófise volta a sintetizar o FSH, hormônio folículo estimulante, que volta a chegar ao ovário pela corrente sanguínea, que volta a estimular uma série de crescimentos de outros folículos que vão sintetizar estrógeno. E quando começam a sintetizar estrógeno, e esse estrógeno já chega ao útero, o endométrio, que está na fase da menstruação, se descamando, sendo eliminado em grande parte, a mulher perde 2/3 da espessura do seu endométrio, aí o endométrio agora já volta a ser estimulado pelo estrógeno e começa a se regenerar. É a cicatrização. Acaba a menstruação, começa a cicatrização e a mulher então começa a parte mais importante dela, porque o estroma dela também sintetiza os androgênios que dão a ela o desejo sexual. E então, olha, ela agora, com o endométrio regenerado pelo estrogênio, com o desejo sexual aumentado, ela busca o ato sexual e então, a par disso aí,
Daqui a pouco, a formação do corpo lúteo, como eu já expliquei, progesterona na área, o endométrio está cheio de glândulas, cheio de alimentos. Se a mulher teve relação sexual, ela vai ter um outro ciclo. Se ela não teve, é como eu já expliquei a vocês, ela volta a menstruar e assim por diante. Mas se ela teve relações sexuais e se em decorrência da relação sexual, houve uma fecundação aqui na parte intermediária, a segunda parte, a mais espessa, da trompa de Falópio, onde tem os labirintos das fímbrias, a ampola da trompa de Falópio. Houve a fecundação, então houve a formação do embrião. E o embrião sai se multiplicando vorazmente e sendo impulsionado ao longo da trompa uterina, e quando ele chega a um estágio de mais ou menos 100 células, ele é uma mórula, ele chega aqui ao útero, essas células estão ávidas por nutrientes, porque nessa migração já consumiram tudo que tinha pelo caminho. Quando elas chegam aqui, elas se implantam no endométrio e encontram no endométrio cheio de glândulas, cheias de nutrientes. Aí elas vão entrar no endométrio através das gonadotrofinas coriônicas, elas entram no endométrio e a gestação não se dá na cavidade do útero, se dá dentro da parede do útero, mais precisamente dentro do endométrio. A gestação é assim, é uma interrupção do ciclo menstrual durante 9 meses, normalmente. Quando chegam os 9 meses, já há um colapso de todo esse sistema, cai estrógeno, cai progesterona e a neurohipófise manda a ocitocina, que estimula a contração do útero e vem o parto. O parto é uma menstruação, é uma nova menstruação, quando todo o endométrio sai, como o feto está no endométrio, ele também tem que sair. Isso é o parto. O parto, na realidade, é uma nova menstruação depois de 9 meses. É um ciclo mais diferente, muito mais longo, não é? Agora, a gente tem uma coisa para conversar aqui, que é bem importante que você saiba, tá? Tudo isso aí se processa dentro de uma estrutura extensa, dentro de uma estrutura revolucionária, e eu fico perguntando a você, será que a gente vai resolver algum problema desse ciclo tão complexo somente com um hormônio que é colocado na mulher? O estrógeno tem outras funções fora do aparelho reprodutor. Uma delas é manter o aporte de cálcio e o direcionamento do cálcio correto para os ossos. Por isso que a mulher, quando entra na menopausa, ela tem uma queda de todo esse mecanismo e ela pode ter uma perda de cálcio, que a gente chama de osteopenia, e pode se agravar a osteoporose. Quando ela entra na menopausa, ela tem um choque hormonal tremendo. E nesse choque hormonal tremendo, ela tem um desajuste no funcionamento do corpo. Por isso que o período logo após a menopausa é difícil para muitas mulheres, com muitos suores frios, com muita perturbação, com muita inquietação, angústia, muda o ciclo do sono e perturba demais a mulher sofre as agruras dessa menopausa. Será que colocando um hormônio sintético vai se resolver? Ou vai se mascarar isso aí? É tão complexo e tão bonito que requer que se pense melhor ele. E por isso eu conclamo você, para que você estude isso aí. E esse estudo, ele precisa ser com base científica, para que você compreenda como funciona a mulher, você que é homem, e saiba respeitar os momentos dela, porque há variações de hormônio no corpo da mulher muito mais intensas e cíclicas do que no corpo do homem. Por isso as mulheres tendem a uma certa instabilidade, a uma certa mudança de comportamento ao longo do mês. Também preciso que você se lembre que quando a mulher chega à menopausa, ela é outra pessoa, porque a regulação que ela estava acostumada durante décadas não existe mais, ela não ovula mais, esse ciclo de todos esses hormônios que eu falei para vocês cai com uma velocidade enorme
e o corpo da mulher precisa se reprogramar com outra base de organização. Por isso que dentro das terapias naturais, a gente tenta organizar a mulher não colocando para dentro dela aquilo que o corpo dela já não quer mais produzir, porque já não é mais época de produzir. Tentar restabelecer uma situação com colocação de hormônios pode ser, num momento terapêutico, até indicado porque tira os sintomas, mas dificulta o organismo da mulher se ele próprio se readaptar à nova situação e encontrar outra base de equilíbrio. O melhor que a gente pode fazer é recorrer à natureza. Ela tem os fitoestrógenos, que são hormônios vegetais que dentro do corpo da mulher são reconhecidos como se fossem hormônios sexuais femininos, os fitoestrógenos, as isoflavonas, né? Todas essas coisas podem ajudar bastante a mulher com riscos muito pequenos de cânceres e outras coisas mais. É diferente da terapia hormonal convencional, tão arriscada para o corpo da mulher. E o que eu digo a você é que isso é muito bonito, mas precisa ser melhor compreendido. Por você, mulher, para saber como o seu corpo funciona e ter paciência para esperar e colaborar com o seu corpo para que ele se reorganize quando você está parando de menstruar. Por você, adolescente, para entender que essa é uma fase de grandes modificações, porque o seu corpo está produzindo em quantidades grandes hormônios que você não produzia quando era uma menina. Para você, homem, para que você que vai tratar as mulheres ou que tem a sua esposa, tem as suas filhas, compreenda melhor o funcionamento do corpo feminino e possa ajudar em vez de atrapalhar. Se você gosta disso, se você quer saber mais a respeito disso, eu sugiro a você que faça um curso de naturopatia, por exemplo. Você pode fazer o curso só para entender e você pode fazer o curso para ter maiores esclarecimentos a respeito, não é? Para ser um profissional da área que vai tratar essas coisas, essas instabilidades, essas transformações também com terapias práticas integrativas e complementares. E por isso é que eu lhe sugiro que você dê uma consultadazinha na escola que eu trabalho. Eu terei prazer em ter você lá como aluno no curso de naturopatia da Indústria da Saúde Brasil. Você tem aí as dicas para maiores esclarecimentos. A Indústria da Saúde Brasil é uma instituição de ensino que trabalha com cursos como naturopatia para quem quer ser profissional e para quem quer apenas conhecer melhor o seu corpo, para compreender-se e compreender os outros melhor. Então, entre em contato com a Indústria da Saúde Brasil e eu vejo você na sala de aula porque eu sou professor da Indústria da Saúde Brasil. Nos vemos. Tchau.